Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para mais uma aula. Vamos ver o assunto da nossa aula. A nossa aula de número 42 tem por objeto de conhecimento História dos combustíveis fósseis e das máquinas térmicas, o uso das tecnologias e o detalhamento produção de gases pela queima dos combustíveis fósseis. Então, vamos para a nossa aula. E começamos a nossa aula falando sobre a queima dos combustíveis fósseis, né? Nós sabemos que os combustíveis fósseis, eles são muito utilizados por nós, né? Principalmente, nos nossos meios de transporte, né? Então, nós temos aí como 3 principais combustíveis fósseis que são bastante utilizados: o petróleo, o carvão mineral, né? Que também ele ainda é muito utilizado nas termoelétricas, mas no início da Revolução Industrial foi utilizado em grande quantidade, né, o carvão mineral. Falamos aí também do petróleo, que são aí os combustíveis fósseis que a gente utiliza, e também o gás natural, certo? Qual é o grande problema? O grande problema, gente, está aí, nessa grande quantidade de gases que são liberados, né? Então, esses combustíveis fósseis, como o próprio nome diz, eles são formados de matéria orgânica que foi decomposta há milhões de anos, né? Compactada ali por sedimentos, e essa decomposição levou milhões de anos para formar esses combustíveis, que eles são chamados de fósseis porque eles possuem essa formação parecida com um fóssil mesmo, né? E esses combustíveis fósseis, por ser matéria orgânica, né, eles vão liberar esses gases que são tóxicos, e a gente fala principalmente aí do dióxido de carbono, o CO2, né? Então, o grande problema da queima dos combustíveis fósseis está aí nessa grande quantidade de gases que são liberados. Esses gases, eles fazem tanto mal ao meio ambiente, né? E é isso que a gente vai ver na nossa aula, mas eles também fazem mal à nossa saúde, certo? E vamos ver aí esse grande problema, essa grande questão aí da queima de combustíveis fósseis, né? Então, começamos aí com as consequências. Como eu acabei de falar para vocês, as consequências não são apenas ao meio ambiente, como também à nossa saúde. Essa imagem que vocês estão vendo aí na nossa cartela é uma imagem feita da cidade de Manaus em 2023, naquele momento em que a cidade estava coberta por uma grande quantidade de fumaça, né? Então, a gente consegue observar bem, através dessa imagem, essa camada de fumaça que estava encobrindo a cidade. E foram dias difíceis, principalmente para os moradores, porque essa fumaça ela foi bastante sentida. Então, muitos problemas respiratórios foram sentidos nesse momento pela grande quantidade de gases que estavam sendo inalados pela população, certo? E que gases são esses, né? Então, a gente vai falar aí um pouquinho desses gases, começando pelo monóxido de carbono. O monóxido de carbono é aquele CO, tá? A fórmula dele é CO. Ele é monóxido porque ele só tem um átomo de oxigênio, né? O dióxido, que é o CO2, que é o gás carbônico, ele é dióxido porque a gente tem 2 átomos de oxigênio na sua molécula, certo? O monóxido de carbono é um gás muito perigoso. Os sintomas causados pela inalação do monóxido de carbono dependem da concentração do gás no ambiente e do tempo à exposição a ele, certo? Então, ele é um gás muito perigoso, é o gás que sai ali do escapamento dos carros, né? E se a gente ficar muito tempo inalando, respirando esse gás, os sintomas vão ser sentidos. E quais são esses sintomas? Vamos dar uma olhadinha aqui, nos sintomas da inalação, da intoxicação
por monóxido de carbono. Então, se você respirar muito, se você inalar uma grande quantidade desse gás, a pessoa pode ter tontura, pode ter colapso, pode ter náusea, né, aquele enjoo, vontade de vomitar, dificuldade na respiração, né, porque são gases que não é o oxigênio que está entrando, então isso vai afetar a nossa respiração e dores de cabeça. Esse gás, se ele for inalado muito tempo, ele pode levar à morte, né? Então vamos aí ver as principais causas, né, da intoxicação por monóxido de carbono. Em que situações as pessoas ficam expostas a esse gás? Incêndio, quando elas respiram muito aquela fumaça gerada no incêndio, né? Queima de gás natural ou querosene em dispositivos para aquecimento que não estejam devidamente regulados, podem emitir aí essa grande quantidade de monóxido de carbono. E temos também, como principal causa, o nosso próximo ponto, o funcionamento de motores de carro em garagem e outros ambientes pouco ventilados. Aqui está o grande perigo de você ligar o carro em um ambiente fechado e dormir, por exemplo. Vários acidentes já aconteceram dessa maneira, que o que ocorre? A pessoa vai dormir, né? Ela ligou o carro, quero ligar o ar-condicionado, então vou ligar o carro e vou ficar aqui descansando um pouquinho. Sendo que em um ambiente fechado, a fumaça está sendo gerada, né? O gás está sendo liberado, sendo que ele não tem para onde ir, certo? Então ele vai ficar acumulando ali naquele ambiente, até o momento em que a pessoa vai começar a inalar aquele gás. Então a pessoa precisa despertar rapidamente para conseguir resolver essa situação, senão ela pode morrer inalando o gás, certo? Então, a questão do monóxido de carbono é bem grave, né? Então, é por isso que é importante a gente conhecer, a gente ter conhecimento, né? Então, nós falamos aqui da problemática da inalação do monóxido de carbono, que é um dos gases que são liberados aí a partir da queima dos combustíveis fósseis, né? A gente falou aqui para a saúde humana, mas para o meio ambiente nós também temos diversas consequências, e uma delas é a chuva ácida. Vocês já ouviram falar em chuva ácida? Chuva ácida, como o próprio nome diz, é uma chuva que contém ácidos, né? E por que nós temos essa imagem aqui? Porque por ser ácidos, esses monumentos que é muito encontrado, né, nas cidades, eles acabam perdendo a forma, eles acabam sendo corroídos pelo ácido que está caindo da chuva. Mas por que ocorre essa chuva? E é isso que nós vamos saber aí na nossa próxima cartela, que vai explicar o que é a chuva ácida, né? Então, nós temos aí que a chuva ácida é um fenômeno atmosférico que ocorre especialmente em países com elevado nível de industrialização. E por que isso ocorre em países com elevado nível de industrialização? Porque nesses países com elevado nível de industrialização, nós temos uma grande quantidade de gases sendo emitidos, principalmente pelas indústrias, certo? Então, é comum a gente ter essa situação da chuva ácida em locais onde a gente tem uma grande quantidade de indústrias, porque a gente sabe que esses combustíveis fósseis, eles são bastante utilizados nestas indústrias para a geração de energia, certo? Então, é um evento, né, um fenômeno atmosférico, como nós vimos aí, comum nesses locais com bastante indústrias. E qual é a causa da chuva ácida? Então, como eu falei para vocês, a chuva ácida é causada pela emissão de poluentes ácidos, né? Então, nós temos aí o dióxido de enxofre, representado aí pelo S2, óxidos de nitrogênio, né? Que também vão formar aí essa presença na atmosfera, e quando chegam nas nuvens, né,
esses gases, eles acabam por se juntar ali nas gotículas de chuva ali presente nas nuvens condensadas, né? E viram ácidos. E aí, no momento em que vai cair essa chuva, que vai ter a precipitação, nós temos a chuva ácida, que a gente pode observar bem nessa imagem, certo? Então, o que que ocorre? Esses compostos, né, que a gente viu aí, né, os óxidos de nitrogênio, eles chegam até a atmosfera, vai haver essas reações químicas, né? E quando nas nuvens, onde ocorrem essas reações químicas, formam-se os ácidos e a chuva que cair dessas nuvens será uma chuva ácida, né? E quais são esses compostos aí que vai gerar essas reações químicas? Então, nós temos aí os óxidos de enxofre e nitrogênio, né? Provenientes de fábricas e escapamentos de veículos, eles entram na atmosfera, eles provocam essas reações químicas e formam aí os ácidos, né? Que os principais ácidos são esses dois aqui formados, que é o H2SO4, que é chamado de ácido sulfúrico, e o HNO3, que é chamado de ácido nítrico. Tá? Então, como resultado dessas reações químicas que ocorrem lá nas nuvens, essa chuva ela vem cheia de ácido sulfúrico e ácido nítrico. E aí, o que que acontece? Quando esses ácidos caem em forma de precipitação, né, nós temos aí a deterioração de edifícios, nós temos também o grande problema da vegetação, onde plantas absorvem substâncias venenosas, né? O solo se torna ácido, nós temos prejuízo para o solo também. Lagos são envenenados, matando plantas e animais aquáticos, né? E nós temos também esses ácidos danificando árvores e também prejudicando aí, ó, e também prejudicando as pessoas. Então, são inúmeras as consequências que a gente tem dessa chuva ácida, né? Que é esse tipo de precipitação que ocorre principalmente nessas regiões bastante industrializadas, né? Então, nós temos aí, ó, mais consequências para mostrar para vocês, né? Como o impacto nos corpos de água, então é no caso de rios, lagos, né? Que acabam recebendo esse ácido em grande quantidade, e isso prejudica a vida presente ali, tanto vegetal quanto animal, certo? Solo também, vegetação, tanto o solo quanto a vegetação são prejudicados por essa grande exposição ao ácido da chuva ácida, né? E temos também aí os danos a estruturas e materiais, principalmente, ó, desses monumentos, né? Que muitos desses monumentos embelezam as cidades, né? São aí retratos de época, de artes que foram vividas em determinadas épocas, sendo que esses monumentos eles estão corroídos por esse ácido, né? Estão se deteriorando, né? Então, é uma triste consequência da chuva ácida. Por que triste consequência? Porque esses monumentos eles estão sendo perdidos, certo? Então, nós temos aí essa consequência também desse fenômeno atmosférico que é a chuva ácida. A saúde humana, só de a gente pensar que é um ácido, né? Se faz mal para o vegetal, faz mal para o solo, faz mal para os corpos de água, vai fazer muito mal para a gente também, certo? Prejuízos à agricultura, principalmente por conta do solo, essa chuva vai penetrar no solo, então esse ácido pode afetar aí no desenvolvimento da agricultura, né, dos vegetais que estão ali sendo cultivados, e esses efeitos eles acabam dando uma consequência não só naquele local
onde tem muita indústria, mas acaba sendo um efeito que vai se generalizando, né? Acaba sendo um efeito global, principalmente porque se eu pensar que uma área de agricultura, por exemplo, está sendo fortemente afetada por chuva ácida, então, com certeza, outras áreas que estariam recebendo esse alimento produzido nessa área que está sendo afetada, vai deixar de receber. Então, a gente já tem aí uma consequência em outros lugares, né? Uma consequência global da chuva ácida, certo? Então, nós vimos aí a chuva ácida como sendo um dos grandes problemas, né, da queima dos combustíveis fósseis, mas, infelizmente, não é o único, né? Nós temos aí outros problemas a serem citados. Mas vamos falar como é que ocorre essa queima. Então, nós temos aí, ó, a combustão, certo? O que é importante a gente saber da combustão? Todos os combustíveis fósseis são formados por compostos orgânicos que, quando queimados, liberam gás carbônico, né? Lembrando aí, ó, que nós temos essa liberação do gás carbônico e água, se a combustão, ó, for completa, que é o que a gente observa aqui. Se nós temos uma combustão completa, o resultado dessa combustão é dióxido de carbono, CO2 ou gás carbônico e água. Agora, se for uma combustão incompleta, nós temos aí, ó, a liberação do monóxido de carbono, que nós falamos aqui bastante na nossa aula, né? E tem essa diferença aí dela ser da combustão ser do tipo completa ou incompleta, né? Mas falando da combustão completa, que libera aí o dióxido de carbono ou gás carbônico, né, que é o nosso famoso CO2, nós temos esse gás, o CO2, como um dos principais do efeito estufa. E é por isso, gente, que eu estou aqui, ó, para trazer para vocês esse esquema para que vocês entendam o que é o efeito estufa. Então, primeiramente, quando a gente fala em efeito estufa, é importante que vocês saibam que o efeito estufa ele é essencial para a sobrevivência no nosso planeta, certo? Porque se nós não tivéssemos esses gases, né, envolvendo aí o nosso planeta, olha aí o que aconteceria. Nós recebemos a radiação solar, certo? E essa radiação solar, ela vai toda embora. Ela é toda dissipada. E aí o que acontece? A Terra seria congelada, como a gente pode observar aqui no esquema. Então, se não houvesse esses gases aí envolvendo o nosso planeta, a gente não teria um calor retido e a nossa Terra o nosso planeta ia ter temperaturas muito baixas, como a gente pode observar aí no esquema. Então, esses gases, eles são fundamentais para que a gente consiga receber essa radiação solar e segurar um pouco dessa radiação, né? Segurar um pouco dessa radiação para que a gente consiga reter o calor e a gente consiga sobreviver numa temperatura amena, que não seja aquela temperatura muito fria. E é por isso que o efeito estufa, ele é fundamental para a sobrevivência dos seres humanos, né? De todos os seres vivos, na verdade. Qual é o grande problema? O grande problema foi o excesso desses gases que foram liberados aí principalmente a partir da Revolução Industrial, com a queima dos combustíveis fósseis. Então, quando a gente tem esse excesso de gases do efeito estufa, a gente tem essa situação onde a radiação que era para ser dissipada, ela acaba sendo retida em grande quantidade. E se ela é retida em grande quantidade, ela acaba aquecendo o planeta. E se a gente aquece demais o planeta, olha aí, uma grande quantidade de calor retido,
aumenta a temperatura do planeta, numa temperatura que também é inviável para a sobrevivência dos seres vivos, né? Então, esse é o grande problema da grande quantidade de gases do efeito estufa que foram emitidos aí, que continuam sendo emitidos, né? Sendo que agora a gente já tem uma preocupação maior para que não ocorra isso, né? Para que a nossa Terra não vire um imenso deserto, certo? Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar em efeito estufa, é importante ter a noção que o efeito estufa ele é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos, porém foi prejudicado pela grande quantidade de gases tóxicos, gases que a gente chama de gases do efeito estufa, que foram emitidos aí ao longo dos anos, né? Principalmente a partir da Revolução Industrial, certo? E nós temos aí esses gases como principal consequência da combustão, né, dos combustíveis, da queima dos combustíveis fósseis, né, que nós falamos aí bastante do carvão mineral, que continua sendo utilizado, né, em usinas termoelétricas, por exemplo, mas nós também temos o carvão mineral como um dos principais utilizados no início da Revolução, então era através da queima do carvão que se conseguia energia para mover, para fazer com que as máquinas funcionassem. Depois nós tivemos aí o petróleo sendo substituído, né, substituindo aí em grande quantidade. Utilizamos bastante o petróleo, partes do petróleo como a gasolina, o diesel, principalmente utilizados para os nossos meios de transporte, né? Mas além do carvão, além do petróleo, a gente também tem o gás natural, né? Que está atrelado aí também ao petróleo e também é um combustível fóssil. Então, esse gás natural utilizado, ele também tem desvantagens. Então, vamos observar aí na nossa cartela as desvantagens do uso do gás natural, né? Então, como ele é um gás, são necessários cilindros e vasos industriais para estocar esse gás, certo? Além de grandes gasodutos, né, para o transporte do gás de um canto a outro. E na construção desses gasodutos, isso pode causar impactos ao meio ambiente, né? Então, nós temos aí esse gás natural que, por ser menos poluente que o óleo combustível, nós temos o uso dele crescendo bastante. Mas como vocês podem observar, o gás natural, ele também tem a desvantagem que está relacionado principalmente ao armazenamento, né, por meio desses cilindros, e também o transporte desse gás, que é feito por grandes gasodutos, e ao construir esses gasodutos, isso causa um impacto ambiental grande, certo? E quais são as alternativas, né? O que a gente tem para mudar esse cenário, né? O que a gente vem fazendo, na verdade, para mudar esse cenário? Porque a gente viu aí que esses combustíveis fósseis, eles são finitos, o que quer dizer que eles podem acabar, né? E gera uma briga muito grande entre os países, porque existem países que têm mais, os outros importam. Então, tudo isso gera uma questão geopolítica, né, no nosso planeta, briga principalmente pelo petróleo. Então, alguns lugares costumam dizer, né, algumas pessoas costumam dizer aí que os principais recursos naturais que nós temos hoje é a água e o petróleo, né? Porque o petróleo aí ele é responsável por grande parte do nosso desenvolvimento e ainda nós o utilizamos muito, certo? Mas como eu falei para vocês, ele não é renovável, ele pode acabar, certo? A sua queima gera esses gases do efeito estufa que estão relacionados com o aumento da temperatura do nosso planeta, o que prejudica a sobrevivência
aqui na Terra, né? E também nós temos a gente precisa rever toda essa situação, né? E isso está sendo feito. De que maneira? Buscando energia alternativa, que é o que a gente observa aí na nossa cartela, né? Energia alternativa também pode ser entendida como energia renovável, né? Que é essa energia que a gente pode continuar utilizando, que ela não vai acabar, né? Então, além da poluição ambiental que causam os combustíveis fósseis, eles não são renováveis, ou seja, eles vão acabar, eles vão se esgotar, que é quando eu falo para vocês que eles são finitos, né? E um dos tipos de energia alternativa que nós temos é a utilização dos biocombustíveis. E o que são esses biocombustíveis? São fontes de energia consideradas, né, alternativas, por serem de caráter renovável e apresentam baixos índices de emissão de poluentes. Então, isso aqui é muito importante. Baixos índices de emissão de poluente para a atmosfera, né? Então, nós utilizamos esse combustível, os biocombustíveis, que são produzidos a partir de biomassa, que é uma matéria-prima orgânica não fóssil. E os principais tipos, né? Nós temos aí o biodiesel e o etanol, né, como exemplos de biocombustíveis. Nós também podemos citar como exemplo também o biogás, certo? Como exemplo aí desses biocombustíveis utilizados no nosso país, e essa utilização vem crescendo, né, há bastante tempo. É importante a gente falar que esses biocombustíveis, eles são produzidos a partir de cultivos agrícolas como cana-de-açúcar, soja, milho, gordura mineral, né? Gases provenientes da decomposição de materiais orgânicos como metano. Então, são aí combustíveis que podem ser utilizados como alternativa, que são utilizados, na verdade, como alternativa para substituir essa queima de combustíveis fósseis que a gente utiliza há muito tempo, né? E qual é o benefício? Vamos aí dar uma olhadinha nos benefícios da energia alternativa. Nós temos a redução das emissões do gases do efeito estufa, que é algo muito positivo, né? Para que não haja o aumento da temperatura. Nós temos aí a diversificação da matriz energética, reduzindo a dependência dos combustíveis fósseis. Então, reduz a nossa dependência do petróleo, né, principalmente, né, nos dá outras alternativas. Estímulo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. A gente estimula que pesquisas sejam realizadas para mais descobertas de energia alternativa. Criação de empregos na indústria de energia renovável, então isso é muito importante. Contribuição para a segurança energética, né? Então nós temos aí alguns dos benefícios dos biocombustíveis, né? Porque o principal deles sempre será aí a substituição do combustível fóssil, não utilizar o combustível fóssil, né? Ou utilizar, mas em menor quantidade, porque a gente sabe que o petróleo, o carvão mineral e também o gás natural, que são aí os principais combustíveis fósseis utilizados por nós, eles não são renováveis, o que quer dizer que eles podem acabar. E é por isso, que nós buscamos alternativas, certo? Essa foi a nossa aula.